Shalom, shalom, Haverins. Bom, quero agradecer já cada dia as pessoas que estão inscrevendo-se em nosso canal. O canal está cada dia avançando, crescendo mais. E também o nosso grupo de estudos. Temos estudos ali esclarecedores, na qual muitos dos compêndios que nós destrinchamos ali, você não vê em qualquer faculdade cristã. Então convido você a fazer parte do nosso grupo Torá, Davá e Avé. É um grupo onde você irá encontrar-se com as raízes etimológicas da nossa fé. Entenderá sobre aquilo que as Escrituras querem nos transmitir de uma forma mais ampla, mais clara e cristalina. Então, para vocês que estão vendo esse vídeo, já fica aqui o nosso convite. Inscreva-se no nosso canal e venha também fazer parte do nosso grupo Torá, Davá e Avé. O número de acesso está aí embaixo do vídeo. E aqui eu quero trazer um esclarecimento dentro de um texto da Brit Hadashah, que é um texto que encontra-se na carta escrita aos Hebreus. E aqui eu já quero pontuar falando sobre esta carta aos Hebreus. Queridos, carta aos Hebreus não existe, porque na época na qual ou Shaul, Paulo ou Barnabé, que são dentro do judaísmo, da linha de pensamento judaica, são um dos possíveis escritores da carta. Mas veja, os hebreus deixaram de ser hebreus depois que eles atravessaram o deserto e, através da condução de Josué, eles adentraram a Canaã e passaram a ser chamados de Israel, e não eram mais hebreus. Hebreu não é um nome dado a uma etnia. Hebreu era um título dado a um povo nômade, um povo que não tinha terra, um povo que não tinha posses ou habitação física fixa. Estes eram os hebreus. Mas depois que o povo peregrina durante 40 anos no deserto, orientado por Moshe, depois que Moshe morre, então agora Yehoshua, Josué, está com a incumbência de induzir e conduzir o povo à terra prometida. Quando Yehoshua leva o povo à terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, eles já não são mais nômades, eles já não são mais pessoas desabrigadas, sem tetos. Eles agora têm posses, têm terras que são próprias deles. Então não são mais hebreus. E a pergunta que fica é: que carta é essa que Paulo escreve? A que hebreus existia ainda na sua época? Esta carta, o apóstolo Shaul ou Barnabé está escrevendo a israelitas ou Yehudins messiânicos, e não a hebreus. Bom, essa é apenas uma introdução para falar sobre essa carta, que eu quero transmitir algo que está dentro dela, como se o texto que eu irei ler estivesse anulando a Torá, desfazendo tudo o que o Mashiach falou, que Shaul ensinou. Por exemplo, quando o Mashiach fala: eu quero que vocês saibam que eu não vim abolir, por fim, anular a Torá, mas vim dar um sentido pleno. Então eu vou ler o texto para que vocês possam entender melhor. Carta aos Yehudins messiânicos, capítulo de número 8, diz o seguinte: ora, quanto às coisas que temos falado, este é o resumo que temos tal correndo Hagadol,
que se assentou à mão direita do Casei magnificente nos Shamaim, como uma tendente do lugar Kadosh e da Emet, tenda do encontro de Yahvé. Ergueu e não o homem, porquanto todo Kohen Hagadol ou Gadol Kohen é designado para oferecer dons e sacrifícios, assim sendo também foi necessário que este homem tivesse alguma coisa a oferecer. Pois se ele estivesse na terra, não seria um Kohen, haja visto que haveria Kohanim oferecendo dons de acordo com a Torá, que servem como exemplos e sombras das coisas celestiais, como Moshe, prevenido por Yahvé, quando estava a ponto de fazer a tenda do encontro do Mishkan. Pois eis que ele disse: cuida em fazer todas as coisas segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora, Yeshua HaMashiach obteve serviço bem maior, pelo que também ele é mediador de uma brit mais vantajosa, que foi dada com a Torá, baseada em promessas mais vantajosas. Pois se naquela primeira brit o povo não tivesse cometido falhas, então não se buscaria lugar para a segunda. Pois ao encontrado dolo neles, disse: eis que vem dias, diz o soberano Yahvé, em que eu firmarei uma brit hadashá com a Beit Israel e com a Beit de Yehudá, dizendo: conhece o soberano Yahvé? Porque Israel me conhecerá, desde o menor até o maior deles, pois eu perdoarei as suas injustiças e os seus pecados, e dos seus pecados não me lembrarei mais. Eu não me lembrarei, porque colocarei a minha Torá dentro deles. Haja visto que ele diz um novo sacerdócio. Ele tornou velho o primeiro. Ora, aquilo que decai se torna velho e está prestes a desaparecer. Então, verdadeiramente, o primeiro sacerdócio também teve regulamentos de adoração e um lugar kadosh terreno, porque a tenda do encontro já havia sido preparada a primeira área, onde a menorá, a shulchan e o lehem da Shekhinah estavam. Era chamada Makom Kadosh. E depois do segundo véu, havia uma área na tenda do encontro que era chamada Kadosh HaKedoshim, que tinha um incensário de ouro e a arca do testemunho. E aqui nós podemos ver o seguinte, que segundo esse texto da Brit Hadashah, na qual está dizendo para nós que quando chega um novo sacerdócio, aquilo que era da primeira aliança se tornou arcaico e está prestes a desaparecer. E aqui está o grande erro que se comete em achar que este texto está fazendo referência à Torá. Esse texto é muito claro, reverência. Quando nós o analisamos com atenção, quando nós voltamos a nossa mentalidade a quem o escreveu, embora não tenhamos certeza se foi Shaul ou Barnabé, mas uma coisa nós temos absoluta certeza, foi um israelita que escreveu essa passagem. E um israelita inspirado pelo Eterno jamais teria em mente a anulação da Torá. Então nós podemos ver que esta passagem não está fazendo referência à anulação da Torá. Se esse texto em si não faz referência à anulação da Torá, aqui esse texto se refere. Veja que o sentido referencial do texto é o sacerdócio do Mashiach, segundo a ordem de Melquisedeque.
a primeira ordem sacerdotal, ela estaria prestes a acabar, haja visto que o templo, o segundo templo de Israel, ainda não havia sido destruído, ainda estava de pé. Baseado na profecia do Mashiach, que diz que, olha, vê todo esse monumento, mas eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Baseado nesta profecia, o escritor da carta aos Yehudim messiânicos, eles observam a fala do Mashiach e diz, tudo isso está prestes a desaparecer. Tudo que é oferecido pelos sacerdotes no templo, todo o sacrifício, o incensário, as ofertas, os corbanotes, vão desaparecer. Este é o sentido literal do texto. A palavra aliança, o pacto que foi acrescentado em muitas traduções, nessa passagem não aparece em ambos os textos, seja no grego ou aramaico. O tópico pertinente a esse capítulo aludem à passagem do sacerdócio anterior para a nova ordem daquilo que as escrituras chamam que o Mashiach seria semelhante a Malquisedeque. E nunca esse texto faria em possibilidade alguma referência à anulação à Torá. Esse pacto ou favor refere-se à renovação, à aliança. A primeira coisa que temos que nos ater é que este tópico vinculado neste capítulo alude ao sacerdócio de modo que está a ponto de envelhecer e passar a ser um outro sacerdócio que então ministrava no templo. E não que a Torá em si deva ser abolida. Até a própria linguagem ampara isso, tendo em vista que o termo próximo a desaparecer traz o sentido de que o templo ainda não havia sido destruído. Então toda a alusão que o texto faz é em referência ao sacerdócio. Haverins, nada dentro das Escrituras vai nos apontar que a Torá foi ou deverá ser anulada. A Torá é eterna. A palavra Torá vem da raiz da palavra hebraica Yará, que significa ensino, instrução. E o Eterno jamais deixará de instruir, de orientar o seu povo da forma correta. Então, meus queridos, todos aqueles que dizem que a lei foi abolida, todos aqueles que dizem que estamos debaixo da graça, que estamos vivendo uma nova aliança, porque a primeira já entrou em desuso e que ela não vale mais para os dias de hoje. Todas as pessoas que proferem palavras tais são um anti-Mashiach. Todo aquele que se levanta contra a Torá são anti-messiânicos. Seja pastores, sejam pregadores, quem for, nunca, jamais acreditem que a Torá foi ou algum dia será anulada. Então que vocês possam refletir sobre tudo o que foi dito, pesquisar sobre o assunto. Que o Eterno vos abençoe. Mm-hmm.